gente. Vocês não agradecem ela? A minha avó sempre agradecia o pessoal do Jornal Nacional. A avó de alguém aqui fazia isso? Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração. Amém? Você está realmente descansado? 1 Pedro diz para você não ficar ansioso com nada. Nada. Para você jogar para Ele todas as suas ansiedades. Porque Ele é que tem cuidado de você. Ele diz isso, não fique ansioso. Porque o Senhor tem cuidado de você. Pastor, por que eu não posso ficar ansioso? Qual que é o mal, além de dar gastrite? E tirar o sono? Tem um problema. A Bíblia fala que o diabo, ele fica procurando gente ansiosa. Sabia disso? A Bíblia fala que ele anda ao derredor procurando alguém para devorar. Por isso que ele é o devorador. Ele devora saúde, ele devora dinheiro, ele devora sono, casamento, ele devora muitas coisas. E essas pessoas que eles procuram são os ansiosos. Por quê? Porque o ansioso é aquele que está sem fé. Porque ele está duvidando que Deus realmente vai cuidar dele. Mas eu não quero que você fique mal por descobrir que é ansioso. Eu quero só que você entregue. Porque quando você entrega para o Senhor, a ansiedade vai embora. E o devorador não tem efeito na sua vida. Não é que o diabo, ele rouba através do medo, de roubar a sua fé, de que Deus não vai cuidar de você. Mas eu quero que você creia que Deus está cuidando de você. E há argumentos poderosos. A Bíblia diz que aquele que não negou o próprio filho, olha que argumento. Eu não neguei o meu filho, antes por amor te entreguei. Porventura, não vou te dar graciosamente, sem merecimento, todas as outras coisas. Se eu não neguei meu filho, não vou negar te ajudar no que você está precisando. Eu sei, talvez você fala, pastor, mas eu estou sofrendo por causa de uma dívida que eu estou com ela, mas eu sou o culpado da dívida, eu gastei mais do que eu devia. Eu compreendo, claro, a maioria dos nossos problemas somos nós mesmos que causamos. Outras pessoas fazem, outros são circunstanciais, mas Jesus nunca colocou a condição, não é? A Bíblia não diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, desde que não foi você o culpado. Está escrito lá? Não. Ela não diz isso. Eu não tenho uma relação com os meus filhos e a minha mulher condicional. Conte comigo desde que vocês não aprontam. Conte comigo desde que você faça tudo certo. Desde que você não erre. Não é assim? Não. Eu posso até corrigir, mas eu não vou deixar na mão. Quem está me entendendo aqui? Tem alguém aqui hoje? Parece que hoje tem mais mulher. Será que os homens estão de ressaca? Ressaca de culto. Nós ficamos aqui ontem 14 horas. Jesus poderoso. Quem estava aqui? Foi glorioso, né? Meu Deus do céu. Foi maravilhoso. Só não foi tão cheiroso, mas... Parece que perfume de homem vence mais rápido. Se é que passa, né? Os irmãos têm que passar um perfumezinho. Porque eu sou um dos poucos homens que entra um pouquinho aqui na conferência de mulheres, porque eu tenho que dar uma olhada aqui nas coisas, né? Está tudo funcionando. É um cheiro assim arrebatador. Mas ontem eu reparei que lá que foi dando de tarde, assim, o sol esquentou. Louvor. E aí depois entrou o chefe dos legendários. E o negócio foi exalando. Aleluia. Eu fiquei, gente, meu Deus do céu. Aqui, lá fora tinha muitos carros, motos lá, mas os camaradas faziam tanto barulho e fumaça. Eu falei, será que tem que ser assim mesmo? Intervalo de conferência de homem. Mas tudo bem. Só brincando, foi maravilhoso, foi arrebatador, foi incrível, superou as nossas expectativas. Não foi, irmãos? Os irmãos concordam? Tem alguma mulher aqui, que seu marido estava aqui? Levanta a mão. Ele contou para você de umas alianças que a gente fez aqui? Não?
Então você vai perguntar, tá? Hoje. Fala, o pastor disse que teve umas alianças lá que vocês fizeram. E ele falou que é para perguntar. Foi uma de tarde e uma de noite. Fala assim para ele. Tem algum homem que estava aqui e se contou para sua mulher? Disse, está sabendo. Aleluia. Feliz é a sua esposa. Eu tenho certeza que muitas coisas que aconteceram aqui vão afetar as famílias. Vão afetar a sociedade. O que aconteceu aqui ontem foi algo espiritual, poderoso. Nós não temos noção, não foi simplesmente uma conferência de homens, foi uma conferência de família, sociedade, que está deteriorando. Nós vivemos um caos lá fora, irmãos. Mas a resposta de Deus nunca vem do lado do mundo, sabia? A resposta de Deus sempre vem da igreja. Porque só aqui tem vida. Só na vida do povo de Deus que tem o Espírito Santo. Deus sempre intervém na maldade que está lá fora. Mas Ele faz isso através do seu corpo, que é a igreja, da qual Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Amém, irmãos? E eu não tenho dúvida disso. Deus estabeleceu, falei isso para os homens ontem. Tem homem que é sinônimo de homem para muitos, virou sinônimo de uma vida pesada, um fardo. Tem que pagar conta, tem que suprir minha família, tem que dar direção, tem que proteger, tem que liderar. Meu Deus, mas espera aí, foi Deus que te elegeu, escolheu para nascer homem. Então não pode ser mal, não pode ser maldição, porque Deus fez o homem e a mulher e falou para os dois: eu te abençoo, eu abençoo você do jeito que você nasceu. Então ser homem é uma bênção. Qual que é o problema? Estou aqui pregando de novo, né? Só que ainda está quente aqui no meu coração, só para lembrar, e também para os que não vieram. É que você está tentando ser homem sozinho. Esse foi o maior erro dos homens, do primeiro homem. O primeiro homem cometeu o pior dos erros, foi Adão, quando ele resolveu comer da árvore do conhecimento e foi expulso da presença de Deus. Ou seja, o que ele fez na prática? Ele estava dizendo: deixa que eu consigo me virar sem Deus. Consigo ser homem sozinho. Consegue nada, foi uma tragédia. Acabou com a humanidade, acabou com a família dele, acabou com tudo. Louco é o homem que tenta ser homem sem depender de Deus. Posso ter a mente de alguém? Ou pelo menos das mulheres? Estou errado? Não. O homem que depende de Deus é homem de verdade. Porque ele é homem para reconhecer que sozinho não vai. Deus. Agora, quando Deus entra na jogada do homem, meu amigo, acabou. Aí você vai ver o tanto que é bom ser homem. Porque aí as coisas invertem. Um fica sozinho, ele está reclamando: não, sou homem, tem que carregar o negócio, tem que enfrentar, tem que entrar na frente do negócio, tem que pagar as contas. Ele está reclamando, porque ele está sozinho, está pesado. Mas o fardo do Senhor é pesado? É leve, é suave. O homem que está dependente de Deus, ele vai ver Deus fazer um milagre na vida dele. Vai ver. E eu falo com conhecimento de causa. Me converti, fiquei 3 anos desempregado. Eu vivi desemprego. Eu vivi casamento onde a minha mulher ganhava e eu não ganhava nada. Isso tudo é muito pesado. Eu vivi, e tudo isso foi no começo da minha salvação. Então eu era infantil na fé. Eu não tinha experiência, não tinha revelação, não tinha dinheiro, tinha um casamento, tinha luta. Eu brigava todo dia. Não sou diferente de ninguém. Mas Deus permitiu tudo isso para poder te abençoar. Para poder hoje contar para você o que Ele fez na minha vida e vai fazer na sua também. Que funciona o Evangelho. E no momento que eu fui me conectando nele de volta e fui aprendendo a andar com Deus, a minha vida foi sendo corrigida. Aí agora, quando você está conectado a Deus e o suprimento de Deus vem em todas as áreas da sua vida, você muda o discurso. Aí do lado de cá está um homem conectado que ele diz: que bom que eu sou homem. Eu posso suprir minha casa, posso proteger minha família, posso dar direção para os meus filhos, posso abençoar a minha mulher, posso liderar na igreja, posso influenciar a sociedade, posso fazer diferença no tempo que eu vivo. Puxa vida, como a minha vida é relevante, como é bom ser útil. E como isso não é pesado, porque Deus está comigo.
Eita Jesus, só os homens, dá um amém bem de homem aí. E as mulheres falam aleluia. Ó, vamos fazer um coro aqui, os homens, eu vou contar até 3. Os homens vão dar 3 amém e as mulheres 3 aleluia. Mas nós vamos alternar. O homem fala amém, aleluia. Aí mais um. Ok? Entenderam? De verdade, de fé, pelas famílias. 1, 2, 3, os homens, vai. As mulheres. Glória a Deus. Aqui nessa igreja, todos os homens vão ser vencedores. Todas as famílias serão abençoadas. E todas as mulheres serão realizadas. Pode não estar ainda, calma, a história não terminou. Deus está trabalhando. Deus está levantando uma geração. Isso é muito poderoso. Foi muito forte, muito poderoso. A última palavra eu nem consegui terminar. Eu estava pregando e no meio para o fim comecei a pregar misturado com profecia. E aí esse povo ficou tudo de pé sozinho. Eu nem mandei ninguém levantar e já começaram a levantar e orar em língua. Meu Deus, isso aqui foi um avivamento. Que coisa forte. Foi ou não foi? Foi assim muito forte. Meu Deus do céu, estou assim, só de lembrar eu me emociono. Vocês não têm noção do que aconteceu aqui. Glória a Deus por isso, não é? Nós somos um povo abençoado. Por isso que eu digo para você, não fica ansioso. Deus cuida de você. Deus cuida da sua família. Pastor, mas não estou, parece que não está indo. Não, calma. Calma o seu coração. Ouse acreditar na bondade de Deus, no amor de Deus, né, que Ele vai fazer. Agora, por que muitas vezes não vemos? Porque a gente não para loucamente confiar. Para sentar e falar, vamos ver o que vai acontecer. Se eu vou morrer ou se Deus vai fazer alguma coisa. Até porque a ansiedade não paga conta. Não restaura casamento. Não é? Mas a gente tem que falar tudo com Deus. Eu falei para os homens, você tem que falar de tudo. Eu falo de tudo com Deus. Vou tirar férias, eu falo com Deus. Vou fazer aniversário de criança ou de neta agora, falo com Deus. Falo, porque eu falo com Deus, porque eu já fiz, meus filhos, todo pai faz aniversário de criança. E eu já fiz aniversário de criança que o menino bate a cabeça, corta, machuca. Eu não é. Já tirei férias onde alaga tudo, não tem jeito de sair de casa. Aí você vai aprendendo a orar. Eu oro. Tem pescador aqui? Você ora para pescar? Eu oro. Porque Jesus sabe onde tem peixe. Você está rindo? Eu oro. Eu falo, Senhor, eu não tenho tempo para pescar. Às vezes eu consegui uma vez por ano. Ano passado, esse eu não fui. Mas aí quando a única chance que eu tenho, não vou pegar? Não, eu gosto de curtir a natureza. Não, eu quero pegar peixe. Curtir a natureza sem pegar peixe dá raiva. Aí eu oro. Nem sempre a oração é respondida, mas às vezes Deus está trabalhando na gente, né? Mas é sempre uma bênção. Então eu oro para passear, para namorar minha mulher, para cuidar dos meus filhos. Eu oro sobre dinheiro, eu oro porque eu sei que nele estão todos os tesouros da sabedoria. O que nós falamos para os homens? Falei para eles no final, e falo para as mulheres aqui. Falei, olha, se você sair dessa conferência prometendo um monte de coisa, eu vou mudar, você não entendeu nada. Ficou triste, irmã? As mulheres mandavam esboço para a gente durante a semana. Acredita nisso? Eu, o pastor Aloísio, o pastor Wilson, recebemos esboços. Pastor, fala isso, fala aquela palavra, fala aquela... Irmã, Deus é que sabe o que tem que ser dito. Não, o que nós falamos para o seu marido? Não tente mudar. Pede a Deus para mudar você. Mas também não tente mudar a sua mulher. Nós tivemos um tempo aqui que foi um bate-papo de tarde. Foi muito bom, né? Muito top, muito top. Então teve muitas perguntas. Como é que eu faço para restaurar a admiração da minha mulher por mim? Puxa vida. Isso acontece? Claro que acontece. Por que será que eu estou falando isso, hein? Isso não faz parte da minha pregação, meu Deus do céu. Mas Deus sabe. Mas tudo isso
casal que aprende a orar junto, na hora de dormir, pedir a Deus para mudar um ao outro, e para de tentar fazer as coisas no braço, vai começar a ver um milagre acontecer no casamento. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Foi muito bom, amém? Olha, nós tivemos muitos lançamentos. A pastora Luiz lançou um livro maravilhoso para os homens. Eu lancei esse livro aqui, que é o tema da conferência, A Jornada de um Homem. Foi um livro que Deus falou comigo, e foi falando ao meu coração. Eu fui anotando tudo no meu celular, no notas, e pasme, eu fui fazer uma atualização, sumiu o livro, capeta do inferno. Eu falei, meu Deus, eu não decorei. Você vai ter que falar tudo de novo. Sério, eu tive que orar. Deus foi me dando de volta. E teve capítulos aqui. Tem capítulos importantes aqui. Tem um capítulo, por exemplo, que eu fui muito resistido para escrever ele. Capítulo onde eu falo como ser liberto da pornografia e dos pecados sexuais, que atacam muitos homens. Hoje, você está lendo notícia, parece mulher pelada. Não é, gente? Isso atrapalha o casamento, afeta os homens. Não adianta ficar fazendo de conta. Não, tem que lidar. A Bíblia ensina. É um capítulo importante. O diabo me resistiu. Não é? Tem um capítulo que Deus me deu muito importante. Eu tenho 2 filhos homens. Eu crio filho homem. Tenho uma mulher e 2 homens. Não é brincadeira. Por quê? Porque largar de ser menino para virar homem é difícil. Porque tem homem, tem menino. Você sabe que tem menino de 10 anos e tem menino de 50 anos. Que até hoje está jogando videogame. Então, Paulo fala disso. Eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino e eu pensava como menino. Mas quando eu virei homem, eu desisti disso. Bom, mas ele não explica o que menino pensa, o que menino fala, o que menino age. Ele não explica como que homem pensa, como que homem fala e como que homem age. Eu fui meditar, a Bíblia explica. Está aqui, é um capítulo, ficou muito bom. Tem 20 conselhos para os homens aqui, no final. Tem muita coisa importante que não deu tempo da gente falar. Então, tudo bem, né? Eu estou te contando, eu recomendo. Não escrevo, claro, para deixar livro guardado. Escrevo para você ser abençoado. É difícil demais, quer te contar. Valorize o pastor que escreve. Minha mulher sabe disso, que ela é privada de mim muito tempo, quando eu estou escrevendo. Se você não comprou, eu quero te recomendar. Eu sei que é chato recomendar coisa da gente, mas é de Deus para você. E se você tem marido, dá para ele de presente. Se você não tem marido, dá para um homem de presente. Cadê as solteiras? E o homem que recebe não pode ser mimizento, que a gente explicou isso aqui também. O homem de Deus não é mimizento. O que é isso? Ele não leva as coisas para o particular, né? Já viu? Imagina, aí a moça está querendo agradar o rapaz, está querendo namorar com ele, fazer acordo com ele. Comprei um livro para você. Por quê? Você está achando o quê? Não estou achando nada. Mania de presumir. Às vezes as mulheres têm isso. A gente tem que parar com isso. Como que vence isso? Pergunta. Você está querendo mandar recado? Não, nada. Então pronto, ponto final. Porque às vezes não é assim. O homem vai fazer churrasco, o outro homem chega, rapaz, onde você comprou essa carne? Ele só fala, no açougue tal. Às vezes tem mulher, mas mulher espiritual não. Aí você pergunta para a mulher, onde você comprou essa carne? Por quê? Tá boa não? Você quer dizer? Não, só queria saber. A gente tem que parar de presumir, não é, irmãos? Às vezes a gente presume tudo. Não, você está desconfiado, pergunta, você está falando isso por causa disso? Não. Então tá bom, sim, sim. E o que passar? O diabo. Porque tem gente que é assim também. O marido fala, não amor, está tudo bem, não tem nenhum problema. Não é isso que você está pensando, não, eu te amo. Ah, não acredito. Passou do sim, sim. O demônio entrou. Se o seu marido falar assim, acredita. Se a sua mulher falar assim, e que você vai falar não também, acredita. E se estiver mentindo, aí o diabo entrou também, é problema dela com Deus. Ou dele. Aleluia, tá bom demais. Alguém gostaria de ler esse livro? O varão é varão valente. Homem tem que ser desse jeito. Eu amo os irmãos.
Eu tenho prazer de estar aqui com você, quero que você saiba disso para te abençoar, amém, irmãos? Olha, domingo que vem, a gente tem uma data muito importante, a gente vai encerrar um tempo, né? São os últimos domingos do ano, onde a gente vai a gente vai assistir aqui no culto, de manhã e à noite. Nós vamos assistir o documentário da videira. São 25 anos, vai ser muito legal, vai ser um culto especial, diferente. Venha e traga convidados, é um momento legal, a gente vai ouvir uma história, ficou muito jóia o filme, então vai ser muito bom. E depois, nós vamos ter no dia 22, aqui um culto também especial, a gente vai ter uma cantata de Natal, e também vai ter um coral kids muito legal, muito jóia, está ficando uma alta produção. Também você pode trazer convidados, é um momento oportuno, especial, que a gente vai fazer. E depois a gente tem, então, a última semana, que a gente chama da Semana da Virada. No dia 31, nós sempre passamos o ano aqui, meia-noite, dia 31, de joelhos, porque é assim que a gente tem essa tradição aqui na igreja. A gente termina o ano agradecendo e começa o ano entregando os primeiros minutos para Deus, amém? A gente entrega o primeiro tempo e também entregamos a nossa oferta das primícias. São as primeiras ofertas que nós entregamos. Alguém vai passar a virada do ano aqui com a gente? Glória a Deus. Separa, é importante, não tenha isso como pouca coisa, é importante sim. E todos os anos a gente usa o dinheiro da oferta das primícias para um propósito. E esse ano não é diferente. A gente tem dois propósitos. Primeiro propósito, os irmãos sabem que a gente usa aqui um estacionamento, onde era a antiga fábrica da Coca-Cola, não é nosso. E a dona diz que vai vender, ela está só terminando de pagar, que ela comprou fiado no leilão, e ela está pagando, e a hora que ela terminar vai vender. Mas é caríssimo. Então, porque aqui no Bueno tudo é muito caro. E a gente tem que se preparar, porque né, o dia está chegando. Qual dia, pastor? Que você vai ficar sem estacionamento. Então a gente vai comprar do lado de lá do córrego. Por quê? Porque lá é Jardim América, é bem mais barato. E a gente já tem um lote lá. Quando se lembra que a gente comprou um lote lá, nós não estamos usando ainda. Mas apareceu um outro lote do lado e a gente não pode perder. Quantos concordam? Nós queremos comprar esse lote. Ah, mas é longe. Não, tem uma bênção. A prefeitura nos deu autorização de construir uma passarela. Isso é chique, né? Mas não tem dinheiro também não. Nem para comprar o lote, nem para fazer a passarela. Mas eu estou contando com você. Amém? Posso contar com os irmãos? Isso é importante. A gente fala, pastor, não, é importante para a igreja, para nós mesmos. Essas coisas a gente tem que ir pensando, as oportunidades aparecem. Bom, o segundo motivo que a gente vai usar o dinheiro é porque o maior gasto da videira hoje, um dos maiores gastos, não é o maior, mas é um dos maiores. Nós gastamos hoje nos 10 prédios da cidade R$150 mil por mês de energia. Metade é aqui. Mais ideia para ligar esse negócio tudo, esse ar, LED, né? Então nós já contratamos, nós vamos construir a usina de energia da videira. A gente não vai pôr nesse telhado, porque nós não queremos bagunçar isso aqui. Então vai ser nos telhados dos outros prédios e nas chácaras, porque a usina não tem que estar aqui necessariamente, ela pode estar em qualquer lugar. Os irmãos concordam que isso é muito importante, é um gasto muito grande, então gastamos milhões por ano. A gente pode construir outros prédios, pode enviar missionários, né? Então isso já está resolvido, não zera, mas reduz assim para menos de 1/3 do preço, porque tem as linhas de transmissões. Então a gente vai usar o dinheiro. Ah, pastor, mas tem dinheiro para financiar, mas a igreja não pode ficar pagando 30 anos. Né? A gente parcela, mas é pouco. Então a gente já contratou também. Quem vai pagar? Nós vamos pagar, aleluia. Posso contar com você? É a sua oferta, sua oferta. Então, isso é importante. Eu sei que você não vê isso, né? A energia a gente não vê, mas ela é para o nosso bem, eu conto com os irmãos. Então, se você tem esse encargo com a gente, já ore sobre isso, separe a sua primeira oferta do ano, ela vai ser para isso. Traga, de preferência, deixa para trazer dia 31. É importante, momentos são importantes. Pastor, eu vou viajar. Tudo bem, então você pode entregar antes, não tem problema. Escreve no envelope, coloca lá
essa oferta minha, da oferta das primícias. E é muito importante, vai ser uma bênção. Muito bem, eu quero continuar compartilhando com você hoje a respeito, eu falei domingo passado, as profecias de Mateus 24, a respeito do fim dos tempos. E eu mostrei para vocês que os discípulos perguntaram para Jesus, quando que vai acabar o mundo? Quais sinais que tem sobre isso? E Jesus respondeu. E eu mostrei para vocês que até o verso 30, Jesus está respondendo, que são as duas primeiras perguntas, para os judeus. E eu respondi elas para você domingo passado. Agora, eu vou responder a última pergunta. E essa última pergunta é para nós, como igreja. E Jesus nos dá alguns sinais muito poderosos. Eu quero compartilhar com você. Não vou demorar, mas eles são tremendos. E são os sinais da consumação dos séculos, a partir do verso 32. Coloca para mim Mateus 24, 32, por favor. Mateus capítulo 24. Aprendei, pois, vamos ler, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Jesus que está falando, está dando a resposta. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Pode ir, irmão. Mas a respeito daquele dia e hora, passará o céu e a terra. Estou tonto. Volta para o 34, varão. Por favor. Ok. 35 agora, vamos. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Lembra que naquela altura, Jesus ainda estava aqui como homem. Ele não tinha sido glorificado. Agora, claro que agora ele sabe, ele está no céu. Ele é Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, olha só, outro sinal, também será a vinda do Filho do Homem. Do jeito que estava naquela época, quando hoje, ou quando os dias estiverem como era naquela ocasião, e daqui a pouco a gente vai ver, então vai estar perto do fim. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pode continuar. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Um vai, o outro fica. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Acho que acabou, né? Muito bem, só até aí. Jesus está respondendo essa pergunta. Muito bem. Vamos perceber, são apenas 4 sinais espirituais que falam do arrebatamento que Jesus está respondendo aqui. Essa é a terceira pergunta. A terceira pergunta, qual será o sinal? Qual será o sinal da consumação dos séculos? O primeiro sinal que Jesus falou, está lá no verso 32 até o 36, lembra? Ele falou, preste atenção na figueira. Quando ela começar a dar folha de novo, quando ela começar a florescer, esse é um sinal. Um sinal. Bom, muito bem. Quando a Bíblia fala assim, por parábolas, aí você tem que usar uma lei de interpretação da Bíblia. A gente não pode ler a Bíblia de qualquer maneira. Você precisa ler com segurança. Então, quem estuda a Bíblia
Tem uma regra chamada, são as leis da hermenêutica, que são as regras de interpretação da Bíblia. Tem várias regrinhas para você não errar. E uma delas é que a Bíblia explica a Bíblia. Quem explica a Bíblia não é dicionário, é a Bíblia. A própria Bíblia, você compara Bíblia com Bíblia. Então, se a Bíblia está falando que eu tenho que olhar para a figueira, eu preciso olhar o que é a figueira na Bíblia, para eu entender. E em vários versículos da Bíblia, ela mostra que a figueira é Israel. Israel é chamada de figueira. Por exemplo, vou ler rapidinho aqui alguns textos. Jeremias, capítulo 24, verso 2, depois eu vou ler o 5, depois o 8. Ele está falando da figueira. E se referindo a Israel. Tinha um cesto, figos muito bons, como os figos temporãs, mas outros ruins, que de ruins que eram, não se podia comer. Verso 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo, porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá. Ele está chamando Judá deles. Que eu enviei deste lugar para as terras dos caldeus. Verso 8. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei com Zedequias, rei de Judá. Então, mais uma vez, Judá também é Israel, está se tratando deles. Diz o Senhor, e os seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Então, muito bem, você pode ler esses textos. A figueira é um símbolo espiritual de Israel. E, anteriormente, o próprio Senhor Jesus, ele também tinha amaldiçoado uma figueira que não tinha dado frutos. É uma figueira que tinha só folhas. E a maldição era justamente para falar dos judeus. Por quê? Porque eles tinham aparência de espiritualidade, mas eles não tinham realidade. Então ele usa a figueira e fala, vocês são essa figueira. Parece bonito, cheio de folha, mas não tem fruto. E ele amaldiçoou aquela figueira. Olha o que diz Mateus 21, 19. Vai acompanhando o meu raciocínio. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, e foi isso que aconteceu com Israel. Ela rejeitou o Senhor. E Israel, no ano 70, depois de Cristo, cumprindo a profecia, o general Tito perseguiu, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e aconteceu a diáspora. Os judeus foram espalhados por toda a terra. E nunca mais, até 1948, voltaram a existir. Isso foi um dos maiores milagres da história. Uma nação que desapareceu por 2000 anos, praticamente. Incrível. E então, em 1948, depois da guerra, a ONU votou para que a nação de Israel voltasse a existir. Isso foi um grande milagre. Estava empatado. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que tinha uma cadeira lá, é que deu o voto de desempate, o voto Minerva. Pelo menos o Brasil está aí em alguma coisa. E milagrosamente, Israel volta a existir. Ou seja, a figueira que tinha secado, voltou a viver. Uma parte. Porque Israel não é... Quando se trata de Israel, existem componentes que formam a nação. Não é simplesmente ter um lugar, um estado. Porque Israel é o estado, é a cidade de Jerusalém e é o templo dentro de Jerusalém. Tudo isso tem a ver com aquele povo. Então, em 1948, eles voltam a existir, mas Jerusalém não era deles, era dos árabes, dos muçulmanos, eram dos gentios. Mas na Guerra dos 6 Dias, em 1967, milagrosamente, em 6 dias, os inimigos em volta de Israel cercaram ele, não sei se 3, 4 países de uma vez, para atacar. E Israel
milagrosamente, poderosamente antecipou. E a sua capacidade aeronáutica, os aviões levantaram e destruíram os tanques dos inimigos. E em 6 dias eles venceram a guerra. E tomaram Jerusalém. Isso foi uma coisa incrível. Mas ainda não terminou, porque o templo ainda é a peça que falta da profecia. Porque hoje, no lugar do templo, exato, dentro de Jerusalém, tem uma mesquita muçulmana, mesquita de Omar, ou mesquita da cúpula dourada. E esse é o lugar. Mas você vê que o fato é que a figueira voltou a florescer. A figueira passou por um longo inverno, até 1948. O inverno significa um tempo de seca, uma época de muita tribulação, onde os judeus foram perseguidos e mortos. Depois, a primavera aponta para o arrebatamento, e o verão significa um reino que está restaurado. Então, esse processo está acontecendo. O Senhor tinha profetizado que o templo seria destruído e a nação seria dispersa. Isso está lá em Lucas, capítulo 21, verso 24. Jesus tinha avisado que isso ia acontecer. Olha o que ele diz: cairão ao fio da espada e serão levados cativos por todas as nações, e até que os templos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada para eles. Então esse tempo está terminando, porque Jerusalém já é dos judeus, mas a parte do templo não. Então não tomou completamente, ainda tem pé de gentil. Gentil é todo mundo que não é judeu. Muito bem. Isso certamente, para mim, é um dos maiores sinais do que o tempo dos gentios se aproxima. Ele falou, no verso 33 de Mateus 24, ele diz que quando nós virmos a figueira dando suas folhas, nós devemos saber que está próximo o fim, está às portas. E a nação de Israel é um sinal muito poderoso para nós da volta de Jesus. É por isso que nós oramos por Israel, mas ficamos atentos a tudo que acontece, porque é um relógio espiritual aquela nação. A nação de Israel é um sinal, e a restauração de Israel, como eu disse, está nesse processo, faltando apenas a reconstrução do templo. Por quê que ele tem que ser construído? Porque lá em Mateus capítulo 24, verso 15, a Bíblia fala que quando estiver para começar a grande tribulação, olha lá, quando pois virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, Jesus está se referindo, no lugar santo, quem lê entenda. O que é essa profecia ele está dizendo? O que é a profecia a de Daniel? Pode deixar lá no 15 mesmo. Que Jesus está falando tudo dentro desse contexto que eu estou te contando aqui. Ele falou, vai construir o templo de volta. E o anticristo, que vai ter se manifestado nessa época, ele vai colocar uma imagem dele dentro do templo judeu, que é uma blasfêmia, e vai exigir adoração, quando ele quebra um acordo de paz, que ele vai fazer por 7 anos. Isso vai ser nos 3 anos e meio primeiro. Ele falou, nesse momento, começa a grande tribulação. Então, está faltando a construção do templo para cumprir essa profecia, que é a profecia final. Então, Jesus está dando sinais dela. Puxa vida, não tinha jeito de ter o templo se Jerusalém não existisse, porque o templo tem lugar certo, não é em qualquer lugar, é dentro de Jerusalém. Mas não tinha jeito de ter Jerusalém se Israel não existisse. Então veja, a nação voltou a existir, Jerusalém voltou a existir, só falta o templo. Está muito perto, é um sinal. Jesus falou, quem vir isso, a geração que estiver vendo essa figueira voltar a aparecer, fique atento. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas fique atento, está perto. Está perto. Ele vem. Ele vem, irmão. Eu não falo isso para você ficar com medo. Você não tem que ficar com medo, você não está esperando o diabo. Você não está esperando o anticristo. Eu e você estamos esperando Cristo. Que me importa quem é o anticristo, ou se ele já está aí, talvez já esteja planejando para assumir, mas eu não estou esperando ele. Antes que ele apareça,
nós iremos subir. Eu creio nisso. Estou esperando o arrebatamento. O arrebatamento não é para crente perfeito, não é para crente que não erra, é para crente maduro. Qual que é a parte da colheita que é colhida primeiro? A madura. Quem que é o crente maduro que eu ensinei para os irmãos? É o crente que tem revelação da justiça de Cristo, que não depende da sua força, que confia no que Cristo fez e não no que você tem que fazer, que não vive mais uma fé baseada em troca, em barganha e merecimento, mas que confia no amor dele, no seu favor imerecido, na sua graça imerecida, e assim você vai vencendo a ansiedade e se preparando para ser arrebatado. Então Jesus fala que, no verso 34, ele diz que não passaria aquela geração sem que tudo isso se cumprisse. A Bíblia não é clara se era aquela geração daquela época ou a geração que visse isso. Há discussões, mas particularmente parece que o texto é claro. Ele está falando de uma situação que iria acontecer, que era um sinal do fim dos tempos, e ele fala na sequência, a geração que assistir isso, fique atenta, porque quando vocês assistirem isso, o final está muito perto. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. A volta do Senhor está às portas. O verso 36, ele diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai, mas agora o Pai sabe. Essa é a primeira sinal. Primeiro sinal. Então, Israel aconteceu, é um fato inegável, está aí na nossa cara. Não sabemos como que o templo isso vai acontecer. Podemos ter opiniões, mas a Bíblia não relata, mas só falta isso. Segundo sinal que Jesus falou, verso 37. Segundo sinal que ele fala o fim vai ser igual nos dias de Noé. Mais uma vez, precisamos recorrer à Bíblia. Como que eram então os dias de Noé? A Bíblia nos dá alguns sinais, para a gente entender e avaliar se a gente está vivendo hoje o mesmo jeito que era aquela época. Você fala, pastor, como que pode? Nós estamos muito na frente. Como que pode uma diferença de milhares de anos viver um tempo igual? Não tem jeito, será que não? Não estou falando de tecnologia, estou falando de época. E a gente pode perceber esse paralelo para perceber se nós somos ou não a geração dos últimos dias. Qual era a condição humana naquela época? Será nos dias do fim. Se você lê claramente a Bíblia falando, aquela geração de Noé, que foi destruída, elas viviam em função de duas coisas basicamente: prazer e dinheiro. Prazer e dinheiro. Como Noé e a sua família que foram preservados, Apocalipse diz que nós também que cremos e estamos na arca, que é a igreja e é Cristo, seremos poupados, seremos guardados daqueles dias da grande tribulação. Você crê nisso? Noé e a sua família foram preservados. O dilúvio destruiu tudo, mas quando ele entrou na arca, o dilúvio aconteceu. Eu realmente acredito que a arca, ela é Cristo, a arca é a igreja, mas a arca também é o arrebatamento, porque foi ela que livrou Noé. E o dilúvio foi como a grande tribulação. Tanto que a Bíblia fala que o mundo não terminaria mais em água. E por isso que ele colocou o arco-íris, e o arco-íris está aí no céu, para que o homem não ficasse desesperado. Então, eu realmente acredito que quando nós, que estamos na arca, formos levados, ou que essa arca é levantada, o arrebatamento, a grande tribulação começa. Eu realmente acredito que o arrebatamento dos crentes vencedores está totalmente ligado com o início da grande tribulação. Mas vamos continuar vendo. Pastor, como eram as pessoas nos dias de Noé? Vamos mencionar algumas características daquela época e você me fala se a gente está vivendo hoje. Primeiro, a Bíblia diz em Gênesis
Vamos voltar lá para a gente ver o que a Bíblia fala. Gênesis capítulo 4, verso 26. Os irmãos estão comigo? Vocês estão caladinhos? Gênesis 4, 26. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A Bíblia está dizendo que depois do nascimento de Enos, eles passaram a invocar Jeová. Ou seja, significa que antes de Enos, eles adoravam ao Deus Criador, mas eles não adoravam o Jeová, o Salvador. Porque há uma diferença entre você adorar Jeová e você invocar Deus, o Criador. Jeová é adoração ao Salvador. Então, nos dias de Noé, os homens não adoravam o Salvador, porque não reconheciam o pecado. Eles adoravam o Criador. Você sabia que hoje as pessoas não são contra Deus, elas são contra Jesus. Todo mundo fala, não, eu tenho Deus, mas Jesus é o seu Deus? Não, isso é coisa da religião. Aí já entra coisa dos crentes, com o católico, né? Ou até mesmo, muitas pessoas já vão questionar. Quando você coloca Jesus, aí você não tem isso mais. Mas, no geral, as pessoas, não, eu tenho Deus. Mas e Jesus, é Deus? Não sei. Ou foi um bom homem, um revolucionário. Então você vê que hoje também existem em muitos lugares. Você vive aqui numa cidade de muitos crentes, né? Talvez você não consiga perceber muito isso. Mas em volta do mundo, na Europa, as pessoas podem até dizer que adoram Deus, mas Jesus não. Jesus é esse. Isso é um fato. Nós vivemos épocas assim. Segunda coisa, em Gênesis 4, 19, eu não vou ler, eles mencionam, isso é tudo na época de Noé, o nome de algumas mulheres. Na Bíblia, gente, a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de revelação, amém? E os nomes em hebraico e grego têm significado, eles não colocam o nome como a gente, porque acha bonito. Então, os nomes nos ajudam a ter revelação. Olha os nomes das mulheres daquela época. Ada significa ornamento. Zilá, ou tela, significa aparência. Naamá significa encanto. Ou seja, as mulheres daquela época de Noé eram belas e frívolas. E nós vivemos uma geração onde nunca se gastou tanto dinheiro atrás de beleza, de encanto, de tantas coisas. Eu não sou contra se arrumar, não. Pode ficar tranquilo. É só um fato. Você tem o Senhor. O mundo só tem isso. As mulheres da igreja, eu concordo, deve ser bonita assim, bem arrumada, mas lá fora está cheio de sensualidade. Lá fora só tem isso. E a beleza lá fora está ligada totalmente com a sensualidade. Veja, essas mulheres daquela época eram assim. E as mulheres que estão aí fora também. Elas são vazias, elas estão em função disso. Veja, é uma semelhança com aquela época. Outra comparação. Gênesis 4 se menciona a edificação de cidades com artistas e músicos. Você sabe, porque então eles começaram a construir cidades e as pessoas começaram a mudar para elas, porque ali os artistas e os músicos iam para lá. Essa era uma condição daquela época. E esse é um sinal profético. Qual sinal, pastor? Nós vivemos a época das megacidades. A maioria esmagadora das pessoas no mundo moram em cidades, não mais no campo. Isso está acontecendo na nossa época e isso aconteceu naquela época. Outra coisa, antes do dilúvio, tinham duas linhagens de homem na terra. A Bíblia fala que tinha os filhos dos homens e os filhos de Deus. Um dos motivos por qual Deus destruiu os filhos de Deus e os filhos dos homens. Os filhos de Deus são os anjos. E eles tiveram relação com os seres humanos. E nasceram os nefilins, os gigantes. Uma mutação genética que estava destruindo a terra. Por isso é que Deus teve que matar. Por quê? Porque ia matar todo mundo.
E Noé foi a família que Deus livrou para poder, que estava pura, não tinha se misturado ainda, mas ia chegar nele. E eles iam matar ele. Isso era uma condição daquela época. Sabe o que é isso? Bruxaria. Olha, muitos pais de santo, muita gente por aí, que se converte e conta que demônios têm relações com pessoas. Mas isso é o ponto. Mas tem uma outra questão aqui, que eu nem vou falar disso. Isso é outro, na verdade eu antecipei. Mas que também está ligado com isso. Mas tem um outro ponto aqui. Hoje, não está nascendo gente disso. Pelo menos nós não sabemos. Mas existe hoje, nos nossos dias, um trabalho de mutação genética, de clones, por exemplo, de máquina misturada com homem, Neurolink, que vão misturar chips para melhoramento genético do homem, onde o pai, no futuro, vai poder escolher o nível de inteligência, de conhecimento que o filho pode ter. Tem um monte de coisa que está acontecendo, os irmãos acompanham isso? Isso não é invenção minha, não, está aí. E isso vai produzir um certo tipo de homem que nós não sabemos. Será que um homem, uma criança, com mutação genética, preparada para receber um chip de informações da inteligência artificial, ou para corrigir outras coisas, que os pais, podendo escolher o filho nascer com um monte de conhecimento, vão escolher e vão pagar por isso. Será que o Espírito Santo vai poder agir num ser desse? Não sei. Mas é um fato desses dias. Tinha uma mistura, criaram uma outra raça naquela época. E estão criando outra raça hoje. Você percebe o sinal? Eu estou te mostrando na Bíblia. É um fato, está aqui diante de nós. Quer ver outra coisa igual? Em Gênesis capítulo 6, verso 1, a Bíblia fala que a população do mundo começou a explodir, crescer, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhos. Nós vivemos a maior geração de homens vivos na terra, 8 bilhões de pessoas. Nunca teve tanta gente viva ao mesmo tempo na terra. É uma condição na época de Noé, que nós vivemos hoje. Está aqui, é uma comparação. Olha mais uma. A Bíblia fala, em Judas 14, 15, diz que Enoque profetizou a vinda do Senhor, mas foi ignorado pelo mundo. Ignorado. Olha só, faz um teste. Chega lá no meio do seu local de trabalho ou da escola e grita: Jesus está voltando! Vão ou não vão chamar a ambulância do hospício para te prender? Vão. Você acha que as pessoas acreditam que Jesus está voltando? Tem crente que fica me olhando com cara torta. Esse pastor é doido, coitado. Lá fora ninguém acredita nisso não. E na época de Noé, também não acreditavam não, querido. E a Bíblia está mostrando como era lá, vai ser os dias do fim. Nós estamos vivendo dias assim. Uma última comparação. Eu já falei, os filhos de Deus se uniram com os filhos dos homens, e isso é feitiçaria. Tudo isso eram condições daquele dia. Terceiro, penúltimo, outro sinal. Jesus falou: o arrebatamento vai acontecer antes da minha vinda. Olha o que diz o verso 40 de Mateus 24. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olha, primeira coisa que é importante a gente dizer: de acordo com o contexto, a palavra então significa naquela hora, naquele momento, no momento do arrebatamento. A hora que aconteceu o arrebatamento, vão ter 2 homens trabalhando no campo, 2 mulheres trabalhando, vai ser levado um e deixado o outro. Eu sei que muita gente é literal, ele coloca tipo assim, até metade, 50-50, vai subir metade, vai subir, não,
Não é isso. Está só dizendo que tem gente que vai e tem gente que fica. Primeira coisa que você tem que entender, a Bíblia está colocando isso aqui. Mas é uma coisa interessante, porque isso nos mostra que enquanto pessoas lá fora no mundo vão estar embriagadas nos prazeres, como na época de Noé, alguns crentes sóbrios, vigilantes, serão arrebatados. É o que a Bíblia está colocando. Os 2 homens e as 2 mulheres são 2 crentes. Pastor, então será que não é um homem, um da igreja e um do mundo, e o da igreja que vai? Não, são 2 crentes. Homens, 2 crentes, mulheres. Por quê? Porque Jesus não manda ímpio vigiar. Ele vai falar, ó, você não é crente não, mas vigia. Ora para você também não ficar. Não faz sentido. Então ele está falando com gente salva. Os 4 aqui são salvos. Só que tem crente que está vigilante em Deus. Ele não sabe o dia nem a hora, mas ele está escutando eu pregar aqui hoje e não está desprezando o que eu estou falando. Ele está ouvindo a palavra e fala, puxa vida, preciso me posicionar, preciso de me voltar para o Senhor. Eu estou falando e o seu coração pode ser aquecido. Você pode falar, Deus, eu não quero simplesmente viver uma vida de qualquer maneira. Eu não estou nem falando de pecado, eu não estou preocupado com o pecado, sabia? Porque se você se aproxima de Deus, o pecado perde a força. E eu não estou falando de ser perfeito, eu estou falando de alguém que entendeu a mensagem de uma relação com o seu pai. E que quer viver com ele, quer considerar ele, quer conversar tudo sobre que você vive, seja pecado, seja dúvidas, dificuldades, temores, você vai colocar diante dele. Essa pessoa, né, é que vai ser levada. E o outro, que é salvo, vai passar pela grande tribulação. Não vai sofrer a ira de Deus, mas vai sofrer a perseguição do diabo, do anticristo, né? Tem gente que eu fico pensando, ele lê a Bíblia, não sei com qual cabeça. Uma irmã, um irmão, não sei, que veio para cá, e ela dizia qual que era a ideia do pastor dela sobre esse texto. O pastor dela dizia para ela, ou para ele, eu só ando com crente carnal. Eu não tenho amizade com crente espiritual. Ah, por quê? Porque um vai ser levado e o outro vai ser tomado, e eu tenho que ser eu. Que se eu andar com o carnal e eu for o espiritual, eu vou e ele fica. Olha o pensamento. Aí você vê o que tem por aí. Meu Deus do céu, não faça isso, não faça isso. Jacó anda com Labão, Maria, grávida de Jesus, anda com Isabel, grávida de João Batista. Ande com gente que tem mover de Deus. Amém? Vai subir os 6 dois, porque os 2 que vão ficar estão andando junto. E os 2 que vão subir provavelmente também. É verdade, a porta da entrada do diabo na sua vida é alguém perto de você. Porque você não vai dar ouvido para doido. A quem que você ouve? Pessoas que estão perto, não é? Uma mulher que está brigando com o marido, o casamento está ruim, ela é crente. Aí ela tem uma amiga do mundo lá no trabalho. Você vai abrir seu coração para quem não conhece a Deus? Você vai pedir conselho para uma mulher ímpia, que não conhece a Deus, que não tem o Espírito Santo, e vai falar, meu casamento está ruim, eu estou insatisfeito, eu não tenho prazer no meu marido, o que você acha que eu faço? E você acha que ela vai falar para você? Ela vai pôr o demônio dentro de você. Vai ser besta, menina, você é nova, vai achar outro homem que te, né, ainda vai te apresentar um. Por quê? Porque é sua amiga. Eu fico vendo algumas pessoas falando, não, mas ela é minha amiga de infância, mas ela não tem o Espírito Santo mais. Olha, ouça, você pode até ser a melhor amiga dela, mas ela não pode ser a sua melhor amiga. Você tem o que dizer para ela, ela não tem o que dizer para você. Muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque também alguém cheio de Deus é uma porta de Deus na sua vida. Quem te levou para a igreja? Foi um irmão, foi alguém que tinha o Senhor.
Conversa com qualquer drogado. Quem levou ele? Foi um amigo. Conversa com pessoas que se salvaram. Quem levou ele? Foi um amigo. Alguém perto, alguém que conhecia. Então, cuidado com quem está falando no seu ouvido. Muito cuidado. Porque isso vai definir quem vai e quem fica. Então, quando você anda com gente de Deus, você vai com ele para onde ele está indo. E quando você anda com gente carnal, você vai com ele para onde ele está ficando. Vai para onde fica, entendeu, né? Quem tem ouvidos, ouça. Mas eu creio que nós vamos subir. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então veja que a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Para encerrar, os irmãos do louvor podem entrar. Ele dá um último sinal. O sinal do pai de família e do ladrão. Verso 43. Ele diz assim, verso 43, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, é essa hora que o Filho do Homem vai vir para nos buscar. Existem 4 elementos aqui nessa parábola: a casa, o pai de família, o ladrão e o ato de roubar. É uma parábola, você tem que interpretar ela. A casa aponta para a obra do crente, é o que você está construindo. Você é casa de Deus, você está edificando essa casa. Hebreus capítulo 3, verso 6, fala da casa, que é o crente. Marcos capítulo 13, verso 34, você pode ler, fala da casa do Senhor. E Mateus 7, 24, fala que como crente, nós estamos edificando a nossa casa. Então, a Bíblia, veja, você tem a sua própria vida, é uma casa espiritual, que está sendo edificada. A sua casa está sendo edificada, a casa de Deus, que é a igreja, está sendo edificada. Então quem é o pai de família? Se eu sou casa de Deus, quem é o pai dessa casa? Você. Você é o pai da sua casa. Essa casa. Você é uma casa. Você compreende isso? Você entende por que eu pego no seu pé para fazer cursão, CTL, vir no culto, ouvir a palavra? Por quê? Porque à medida que você se expõe à palavra, você é edificado. Sua vida é edificada. Tem gente que não pode subir, porque a casa dele está em pedaços. Mas está por quê? Porque ele não quer se expor para ser edificado. Muitas pessoas acham que Deus disciplina colocando doença. Não, cada vez que você vem no culto, você é disciplinado. Hoje Deus está nos disciplinando. Tá não, pastor, tá. Ele está nos advertindo. A disciplina primária de Deus é pela palavra. É a hora que a gente, com o coração quebrantado e aberto, ouve a ministração do Evangelho, fala, puxa vida, esse negócio não está legal na minha vida. Senhor, me ajuda. Eu quero me envolver com o Senhor. Eu estou vendo aqui, o pastor está mostrando. Eu quero me envolver. Eu quero andar com gente de Deus. Não quero ficar. Não vou pagar para ver. O que aconteceu? Você foi disciplinado pela palavra. É uma pessoa humilde. Ouviu. Não é? E realmente está sendo edificado. Isso é uma coisa que eu falei para os homens, viu? Mulheres. Falei para o seu marido. A importância de vocês como casal ter discipulado. Que isso? Gente mais velha na fé que fala na vida de vocês. Porque às vezes os homens não querem. Não, eu não vou falar para o pastor, não vou falar com o líder, eu não vou me expor esse problema. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de você? Que você é igual a todo mundo, tem problema. E nós também. Ninguém está esperando você ser perfeito. Ninguém está pensando nada, não tem nenhum problema nisso. Tem problema gente que diz que não tem problema. Procure gente de confiança. Gente de Deus, para você
tratar os problemas. É assim que a gente cresce junto. É assim que a gente avança. Ninguém vai dominar a sua vida, não. Ninguém vai mandar na sua vida, não. Discipulado não é para mandar, é para mostrar a Bíblia. Irmão, a Bíblia diz isso, querido. Não é? Vocês estão brigando, vocês não estão conseguindo, vocês estão em competição, vocês estão em guerra. Perdoa, ora junto. Reconhece a incapacidade de mudança e pede a Deus. O pastor, o líder, o discipulador, é isso que ele tem que fazer. Lembrar as verdades, te ajudar. E nessa hora, você está sendo edificado. Você é o pai, você é dono dessa casa. Você tem que edificar ela, para você não ser pego de surpresa. O ladrão aqui, por incrível que pareça, é o Senhor. Por quê? Esse ladrão aqui, ele não é o ladrão lá fora. Ele usa a expressão do ladrão vem, apenas para te mostrar que ele vem tomar, ele vem pegar, ele vem arrebatar. Por que ele não é esse ladrão lá fora? Porque um ladrão comum, ele produz perda. Mas ao dono dessa casa, ele só aumenta a bênção. Um ladrão comum não avisa quando vem roubar. Avisa? Não. Esse aqui ele está dizendo, vigia, pra você saber que eu estou vindo. Para você me esperar. Ele antecipa. O ladrão comum defrauda. Esse aqui vem pegar para levar para o trono. Vem pegar para levar para o trono. Esse é o motivo dessa parábola. Para mostrar que a sua volta no arrebatamento, ninguém sabe o dia nem a hora, mas pode ser percebida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, a Bíblia diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, você não tem que ser pego de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aleluia. Fique de pé, querido, onde você está. A Bíblia nos mostra claramente que há dois aspectos. A Bíblia fala o que, irmãos? Esse texto que eu li para você, preste atenção, para você separar as coisas. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, e ele vem como um ladrão. Esse é o arrebatamento. Mas depois a Bíblia fala que ele vem e todo olho verá. Bom, se ele vem como um ladrão, ninguém vê. Mas o outro, ele verá. Então é porque são dois momentos diferentes. O primeiro momento é o arrebatamento. É para quem está vigilante, conectado em Deus, está com o espírito aceso, está percebendo as coisas. O outro momento é no final da grande tribulação, quando as pessoas que ficarem, virem o templo, um líder mundial colocando uma imagem lá dentro para ser adorado, um acordo de paz com Israel de 7 anos sendo quebrado, um povo que foi arrebatado. Pode contar, são 3 anos e meio, Jesus volta. Não vai ser segredo. Vai aparecer o anticristo, o sol vai se escurecer, a lua vai virar sangue. Será uma grande tribulação como nunca houve na terra.
Muitas coisas estão escritas que vão acontecer. Não vai ser surpresa. Quem ficou vai saber. Mas agora pode acontecer a qualquer momento. O arrebatamento não depende do templo. Compreende que o templo tem a ver com a grande tribulação? Para o arrebatamento, tudo já está pronto. Pode ser agora mesmo, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã. O fato é que hoje é o dia de você viver na luz. Hoje é o dia de você estar acordado. Acordado na Bíblia é acordado espiritualmente. É dizer, chega, eu não quero viver aí na margem. Sou salvo, amém. Você está salvo. Quer suba, quer fica, aleluia. Mas não é bom ficar. É poderoso subir. Você não tem que ser um crente perfeito. Você apenas tem que ser um crente maduro. E o crente maduro é o crente que depende do Espírito Santo na vida dele. É aquele que acredita, não na troca, não na barganha, não no merecimento, mas acredita que é filho. E porque é filho amado, ele quer ficar perto do pai dele, envolvido nas coisas do pai dele. Ele tem prazer nisso. Pastor, admito, estou longe, não gosto, não tenho vontade de nem vir no culto, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler Bíblia, não tenho vontade de nada. A sua honestidade é importante. Ela não resolve, mas ela é importante. Ela é um bom começo. Desde que você fale isso para Deus. Mas eu... Não. Deus, porque Deus não quer que... Você não é capaz de amar a Deus. Você não é capaz de se conectar, de se consagrar. Deus é que tem que fazer isso. Se eu não te trouxer, Jesus falou, você não pode vir. Mas você pode falar, muda isso de mim. Muda o meu coração. Me ajuda, Senhor. Coloque em mim vontade de buscar o Senhor, de orar a palavra, de fazer um devocional, de ler, de estar nas coisas de Deus. O Senhor sabe que eu estou nas coisas do mundo. Não quero isso, eu quero estar aceso, eu quero andar com gente de Deus. Não consigo, não gosto, até não quero. Mas por outro lado eu sei que eu preciso. Me ajuda. Se você falar honestamente com Jesus, Ele vai te ajudar. Ele vai começar a fazer algo dentro do seu coração, de dentro para fora. Muitos homens vieram aqui na marra, talvez porque a mulher insistiu muito, mas ao se abrirem, saíram daqui transformados, deram uma chance para o Senhor, e Deus está mudando a vida dele. Eu gostaria de orar por você. Quero fazer 2 orações. Talvez você entrou aqui hoje a primeira vez, você é um visitante, você é bem-vindo, não se assuste. Você pode subir também, mas você precisa reconhecer que Jesus é o Salvador, porque para reconhecer que Ele é o Salvador, você tem que reconhecer que é pecador. Se você reconhecer, não, eu sou pecador, eu preciso do Salvador, eu creio que Jesus é o Salvador, e eu quero entregar minha vida para Ele, Ele vai te salvar. A Bíblia fala que a todos quantos o receberam, se tornaram filhos de Deus. Nenhum homem nasce salvo, nenhum homem nasce filho, todo homem nasce criatura de Deus, caído, pecador, e precisa do Salvador. E a Bíblia fala que você apenas precisa crer com o coração e falar com a boca para ser salvo. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa parar de fazer um monte de coisa, merecer outra coisa, fazer uma penitência, não, apenas creia no coração. Eu quero fazer essa primeira oração. Se você quer repetir comigo, se você convidou alguém para estar aqui, fala para ele se você quer confessar junto com o pastor. Então feche os seus olhos, erga sua mão para Deus, repete em voz alta comigo, de todo o seu coração, fala comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que o Senhor é o Salvador, e nessa noite eu entrego a minha vida nas tuas mãos, te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Alguém fez essa oração aqui pela primeira vez? Não tenha vergonha, levante sua mão para eu ver. Se você fez essa oração, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe vocês.
muita gente. Deus abençoe você. Deus ouviu a sua oração. Você está perdoado. Você é filho. O Senhor vai cuidar de você. Amém? Isso é muito importante. Se você não conhecer ninguém aqui, no final vem aqui na frente, a gente quer orar por você. Mas eu quero também agora que você chama um irmão do lado. Fala: irmão, eu quero estar vigilante. Ore por mim, para que o Espírito de Deus me ajude. Eu vou subir, eu não vou ficar. Ore com alguém perto de você. Pede ao Espírito Santo. Não fique sozinho agora. Fala para o Senhor: me ajuda a ser aceso, vigilante. Me ajuda a ter as coisas